Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos pela noite que se passou, por esse dia lindo e maravilhoso. Te louvamos porque se estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos tem abençoado, protegido e amparado. Abençoe este dia. Envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos capítulo 4, versículos 1 a 4, que diz assim: Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos, porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, os ataques ao cristianismo sempre existiram e sempre existirão, porque o mundo está em guerra contra Cristo. Os apóstolos Pedro e João, logo após o Pentecoste, começaram a falar para todos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A salvação vem somente pela fé nele. Eles também falavam uma coisa que o grupo dos judeus não acreditava, que Jesus ressuscitou dos mortos. Eles não acreditavam na ressurreição. E para piorar, eles ainda haviam curado um homem que não podia andar no pátio do templo e disseram que curaram em nome de Jesus Cristo. Logo depois de curar aquele homem que não podia andar na frente da multidão, apareceram guardas do templo e os prenderam. A intenção deles era sufocar este novo caminho e nova salvação apresentada pelos discípulos. Aqui se cumpre o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1, 18 a 24. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quanto mais se aproxima a volta de Cristo em glória, mais será difícil ser e vivenciar a fé em Cristo neste mundo que se une contra Cristo e contra os cristãos. Como os apóstolos e os primeiros cristãos, precisamos ter uma fé tão firme ao ponto de estarmos dispostos a sofrer e até morrer por Cristo, na esperança da vida eterna nos céus. Os apóstolos foram intimidados e presos por falarem de Cristo, mas eles não pararam. Continuaram falando do amor perdoador de Deus em Cristo por todos os seres humanos. Nesta ocasião do texto, veja o resultado do falar deste amor de Deus em Cristo.
Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. Como as pessoas daquela época estavam sedentas de ouvir falar do amor de Deus e da salvação pela fé em Cristo. Como eles tiveram suas vidas transformadas por este amor de Deus, que chegou ao ponto de mandar o seu único Filho, justo e santo, para sofrer toda a ira e castigo de Deus, no lugar de cada ser humano pelos seus pecados na cruz. Hoje também as pessoas estão muito angustiadas, com medo de tudo, perdidas, tristes, sem esperança e sem razão de viver. Elas procuram desesperadamente um caminho para serem felizes. Nós, cristãos, temos a alegria de saber que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que Ele morreu pelos nossos pecados, conquistou para nós que cremos nele o perdão dos pecados da vida e a salvação eterna. Como é bom saber que o nosso Senhor e Salvador Jesus está no controle de todas as coisas e de nossas vidas também, e está nos conduzindo dia a dia até chegarmos ao céu. É maravilhoso ter Jesus no coração e na vida da gente, não é? Precisamos falar de Cristo para as pessoas que conhecemos, para que elas também possam conhecer e querem nele serem felizes. O apóstolo Paulo, pensando nisso, diz assim em Romanos 5, 6 a 11: de fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado, e agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, como é bom saber que o Senhor nos ama, como é bom saber que Jesus Cristo nos salvou na cruz, como é bom saber que Jesus ressuscitou e está conosco todos os dias, bons e maus. Como é bom e maravilhoso saber que quando morrermos estaremos contigo no céu. Que esta alegria se mostre em nossas vidas diariamente, pelo nosso jeito de viver, pelo nosso louvor a Ti, pelo nosso orar, pelo nosso falar de Ti para as pessoas. Que mais e mais pessoas deste mundo que andam tão perdidas e desesperadas possam, através do testemunho de nós cristãos, saberem que Jesus também é o Salvador delas e elas podem ter o perdão dos pecados, a vida e a salvação. Ó Deus, abençoe este dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.